Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Canoeiro da Arte. Aqui é o professor Pedro para falar mais uma vez de arte. E hoje nós vamos falar de dança, origem e natureza da dança no Brasil. Quais foram as suas influências, quais foram as formas quais foram as vertentes que nortearam a dança no Brasil, a origem da dança no Brasil, as danças folclóricas, as danças tradicionais e muito mais. Nós vamos ficar aqui com vocês para falar sobre esse tipo de assunto. Fique aqui no nosso canal, assine o nosso canal, deixe o seu joinha, dê o seu like e fique conosco até o final deste vídeo, que nós vamos aprender muito mais sobre as danças tradicionais no Brasil. Vamos lá! Origem e natureza da dança no Brasil, principalmente para os alunos do 6º ano fundamental, mas para todos os que gostam de interagir com a gente, os professores, alunos e muito mais, vocês que gostam de um conhecimento maior sobre dança, como é que surgiu a dança no Brasil, fique conosco no nosso vídeo. Vamos falar um pouco sobre a origem da dança e a natureza da dança no Brasil, como é que ela surgiu, como é que a dança começou a se propagar dentro das regiões brasileiras, quais foram as suas características, o que se originou, quem trouxe essas danças, essas formas de dançar para o Brasil. A origem e natureza da dança no Brasil, o que é dança, né? Dança numa linguagem universal, se expressar, o que nós podemos entender que é dança, ela é importante desde as épocas remotas, assim como a música. Ela consiste em uma coordenação estética, né? Coordenação estética que traz os movimentos, né, corporais, combina os elementos plásticos, ela traz os grandes gestos ou posturas corporais em composições coerente e dinâmica. Então a dança ela tem toda essa estrutura por trás desses movimentos, né? A dança ela mostra essas características em diversas formas, né? Diversas formas de se expressar a dança. No Brasil, a dança no Brasil, ela tem muitas expressões, até porque a nossa cultura brasileira, ela é formada por várias expressões de culturas, várias culturas vieram para cá e trouxeram influências, trouxeram suas identidades e colocaram aqui no Brasil, trouxeram para o Brasil essa forma desse país miscigenado, de mistura de raças, né? Nas danças indígenas e folclóricas e nas mais eruditas, que foram introduzidas por renomados bailarinos europeus, lá por volta dos anos 30, 1930, com as primeiras escolas de balé. Aqui eu trouxe aqui a representação de uma dançarina de balé, para que vocês possam observar, né, as características não só da forma dos movimentos, mas também da forma de vestimenta, de indumentária, para a dança possa expressar as suas características desde os movimentos até a forma de se vestir. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de dança indígena, talvez seja um ritual, né, uma forma de dançar, uma expressão onde o índio usa as possibilidades da dança, né, com uma forma de exaltar ou dignificar a comida, ou fazer oferendas, ou agradecer aos deuses, enfim. São várias formas dos indígenas mostrar a forma de dançar, expressar essa dança, né, as danças corporais, de uma maneira que eles possam atribuir alguma coisa nesse sentido. Então a dança, ela tem essa forma de se expressar. E os indígenas, eles como originário do Brasil, como genuíno do Brasil, por exemplo, na Amazônia, aqui na nossa Amazônia, é muito influente a dança indígena dentro das características das danças folclóricas, das danças das festas, né? Nós temos muito esse laço forte, esse laço indígena com relação às danças. Aqui eu trouxe uma dança folclórica, né, através do Festival Folclórico de Parintins. Para quem não conhece o Festival Folclórico de Parintins,
ele tem várias formas de dança, né, mas atribui muito às danças folclóricas e às danças indígenas. O festival folclórico ele não é só constituído do boi garantido e do boi caprichoso, mas ele tem várias danças, né, as quadrilhas, as danças dos pássaros, enfim, elas compõem o chamado Festival Folclórico de Parintins. A origem, natureza da dança folclórica brasileira é relativamente recente, resultando do encontro de tradições culturais diferentes, diversas, principalmente as influências de influência europeia, africana e da própria influência nativa, como por exemplo a influência indígena e a influência negra, ou diminui conforme a região e por isso apresenta uma grande diversificação regional. Então a dança brasileira, nas variadas regiões brasileiras, ela se divide em várias formas de expressar a dança com várias influências culturais de vários países e de várias culturas. Aqui eu vou falar um pouco sobre o fandango, né? É uma forma de dança, né? Como é que o fandango ele se originou? Quais são as suas características? O fandango é um conjunto de várias danças de natureza popular, conhecida como marcas, embora já tenha sido executada nas celebrações sediadas em palácios. Hoje ele está integrado ao folclore brasileiro, principalmente no sul do país, e seus movimentos e gestos causam profundo impacto nos que testemunham esta categoria. Região Sudeste, ela tem várias culturas e várias formas de expressar dança, a região Sudeste. E tem a catira ou cateretê, é uma dança folclórica, né, executada em algumas regiões exclusivamente por homens, organizados em duas fileiras opostas. Nas extremidades de uma delas fica o violeiro, que tem à sua frente o seu segunda, isto é, outro violeiro ou cantador que o acompanha na cantoria. Aqui eu trouxe aqui uma foto para vocês, uma imagem da festa de São João, né, que tem várias danças, né, quadrilhas, um forró, enfim, o forró pé de serra, as danças tradicionais do folclore brasileiro. E a região Nordeste ela é recheada. A região Nordeste é recheada de vários ritmos, várias culturas, né, de várias influências, né, e ela é muito rica nesta questão cultural. E aqui eu trouxe um pouco da história do forró. De acordo com os pesquisadores, o forró surgiu no século XIX. Nesta época, com pistas de danças eram de barro batido e era necessário molhá-las antes para que a poeira não levantasse. Daí a expressão, né, que vários compositores falam em levantar poeira, né? As pessoas dançavam, arrastando os pés para evitar que a poeira subisse. A gente vê muito isso nas canções de Luiz Gonzaga. A origem do nome forró tem várias versões, porém a mais aceita é do folclorista e pesquisador da cultura popular Luiz da Câmara Cascudo, ou Luiz Câmara Cascudo. Segundo ele, a palavra forró deriva da abreviação de forró-bodó, que significa arrasta-pé, confusão, farra. O forró é uma dança popular de origem nordestina. Esta dança é acompanhada de música, que possui o mesmo nome da dança. A música de forró possui temática ligada aos aspectos culturais e cotidianos da região Nordeste do Brasil. A música de forró acompanhadas dos seguintes instrumentos musicais: o triângulo, a sanfona e a zabumba. E você sabia que dia 13 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Forró? Então, se você não sabia, a gente já vai ficar sabendo hoje, né, que dia 13 de dezembro é o Dia Nacional do Forró. Vamos falar de mais uma cultura, de mais uma dança, né, da cultura brasileira, né, e do Nordeste, né, que é o frevo. O frevo surgiu em Pernambuco entre o fim do século XIX e o início do século XX, primeiramente como um ritmo carnavalesco nascido dos machiches, dobrados, polcas e marchinhas de carnaval.
O frevo originalmente não tem letra, é só tocado por banda. Mas você sabia que existe 3 tipos de frevo? É verdade, existe 3 tipos de frevo. Primeiro, vamos falar do frevo de rua. Como é que é o frevo de rua? O frevo de rua é o frevo completamente instrumental, feito exclusivamente para dançar. A música do frevo de rua pode ter notas agudas, frevo coqueiro, predominância de pistões e trombones, que é o frevo abafo, e introdução de semicolcheias, que são bem rápidas, né? As notas, que é o frevo ventania. E o frevo de bloco, originada das serenatas realizadas paralelamente ao carnaval no início do século. A orquestra de pau e corda é composta de banjos, violões, cavaquinhos e recentemente vem sendo utilizado também o clarinete. É um pouco diferente do frevo de rua. E o frevo canção, que é mais lento, né, com algumas semelhanças em relação às marchinhas cariocas, ela é composta por uma introdução e uma parte cantada, terminando ou começando com um refrão. Então é muito diferente das duas versões dos 2 frevos, que é o frevo de rua e o frevo de bloco. E aqui nós temos o retumbão. Retumbão, o que é retumbão? É uma das mais belas danças brasileiras, pela sua simplicidade e sutil sensualidade. É uma dança curiosa, pois as mulheres é que comandam, através de uma capitoa que traz nas mãos um bastão pequeno de madeira enfeitada de papel e flores e indica as mudanças de direção. Os passos curtos e ligeiros, com volteios rápidos para ambos os lados e giros. Em movimento graciosos, os braços se posicionam como se tocassem castanholas à altura dos ombros ou das cinturas. Vamos falar agora um pouco da região norte. Vamos falar diretamente, né, mais especificamente do Pará, que é a dança do carimbó. A dança do carimbó é típica do Pará, formada por homens e mulheres com solista no centro que baila com requebros, trejeitos, passos miúdos, arrastados e ligeiros. O carimbó é uma das grandes danças folclóricas e tradicionais da região norte do Brasil, muito conhecido. O nome carimbó deriva do instrumento de percussão indígena chamado de curimbó, que na língua tupi quer dizer pau-oco. Em 2014, o carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, se você gostou da dança, né, que nos trouxe aqui a origem da dança no Brasil, a sua natureza, como é que surgiu, como é que se formou essas grandes danças folclóricas brasileiras. Até a próxima, deixe seu like, deixe seu joinha, ajude o nosso canal a crescer, deixe seu comentário e até a próxima.